Olá, bom dia, queridos, bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu lar. Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui no canal O Reino em Pauta, que tem o encargo de levar uma palavra reinante ao seu coração. Muito obrigado a todos vocês por estarmos juntos e seguir esta caminhada gloriosa nesse ministério poderoso que é a pregação do Evangelho do Reino. Queridos, nessas reflexões estamos falando uma série sobre o tema Acessando Profundidades. Se você acessar profundidade, Deus vai te responder e vai te abençoar grandemente. Queridos, Deus é profundo. Deus não é raso. Deus não é uma religião. Deus não é um pensamento humano. Deus não é utópico. Deus é uma pessoa real, tremenda e poderosa e que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é tão poderoso que através do seu Filho, Deus nos dá a alegria de fazer parte do seu plano, da sua visão gloriosa. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a tentar com diligência a palavra que está sendo falada. Acessando profundidades. Queridos, eu estou usando a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo no livro de Lucas, capítulo 15, agora o versículo 13. Diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Bom, queridos, aqui eu quero pontuar com vocês bem forte as questões que o Senhor está trazendo no meu espírito. A Bíblia diz então, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, onde desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Muito bem, queridos, ele desejou a parte dele. O pai permitiu. Assim que ele pegou a parte dele, a Bíblia é clara. Ele foi para um lugar muito distante. Por que ele foi para um lugar muito distante? Aí denota e prova, amados irmãos, a falta de comunhão. Ele não tinha comunhão, a falta de relacionamento. Porque quando você tem um bom relacionamento, você não deseja ficar longe da pessoa que você ama. Você está entendendo isso? Quando você se relaciona bem, você deseja ficar perto da pessoa que você ama. Você deseja estar juntos, né? Em qualquer circunstância. O filho pega a parte dele e pensa, preciso ir para muito longe. Por quê? Eu não quero que o meu pai, a minha família, veja o que eu estou fazendo, né? A falta de relacionamento causa uma dor, é chamada dor da separação. Essa dor da separação produz uma outra dor que eu chamo dor do isolamento. Então ele deseja se isolar. O isolamento, queridos, não é um bom negócio. O isolamento faz parte da falta de relacionamento. Logo o filho pegou a parte dele e disse, eu vou para muito longe. E lá muito longe, obviamente, ele não era maduro. Ele não tinha, amados irmãos, ganho a realidade da maturidade. Então ele está distante. E o que ele faz? A única coisa que ele tem é todo o dinheiro que ele levou. Pelo que a parábola diz, não era pouco. Era muito dinheiro a parte que ele tinha. E ele então começa a gastar tudo que ele tem irresponsavelmente. Isto é, ele começa a gastar do jeito que dá na cabeça. Porque ele não tem maturidade. Quem não tem maturidade não sabe administrar o que Deus dá para ele. Amados, Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso, e nós muitas vezes não sabemos administrar aquilo que ganhamos de Deus,
Quer que eu vá profundo? Até mesmo a saúde que Deus nos dá, nós não sabemos administrar. Nós estragamos a nossa saúde, é verdade, não é? Quantos de nós hoje estamos pagando um preço a nível de saúde porque não aproveitamos e não soubemos administrar aquilo que Deus nos deu? Deus tem dado tanta saúde, né? Mas como nós somos imaturos, gastamos a nossa saúde dissolutamente, sem responsabilidade, então pagamos um preço. Assim está acontecendo com o filho. Ele sai da casa por decisão própria, o pai permite, ele pega aquele monte de dinheiro e ele vai distante, ele quer ficar longe. Se você tem o sentimento de ficar longe, toma cuidado, fica perto que é melhor. Percebe que quando nós passamos uma luta, a primeira vontade que vem é sumir, é ir embora. Ai, que vontade, está bem longe agora. Mas quer que eu fale uma coisa para você? Não adianta. Se você ficar longe de quem você ama, você vai sofrer muito. O sofrimento longe e perto, eu acho que o longe é mais forte do que o perto, né? Precisamos entender. Por isso que o tema é acessar a profundidade. Vamos acessar a profundidade na nossa vida em relação a tudo o que está acontecendo conosco. Em nossas vontades, em nossas decisões, né? As nossas escolhas. Vamos pensar com profundidade o que estamos fazendo dentro do conteúdo de nossas escolhas. Vamos entender o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. O que eu tenho feito com o que Deus me deu. Eu sempre digo aos amados irmãos que uma das minhas orações é essa: Deus, nunca deixe eu perder aquilo que eu já ganhei. E quando eu falo aquilo que eu já ganhei, irmãos, nem passou pela minha cabeça alguma coisa material, coisa assim, mas aquilo que eu ganhei em Deus. A comunhão com Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a visão de Deus. Precisamos preservar dentro de nós aquilo que Deus nos deu, né? E aquilo que vai preservar isso, irmãos, está baseado em nosso relacionamento. Porque quando você se relaciona bem, tudo fica bem. Quando você não se relaciona, há um desgaste. E nesse desgaste, queridos, começa a haver um distanciamento. Percebe que o filho mais novo resolveu distanciar do pai? Ele achou que tinha tudo, então ele vai distanciar do pai. Então ele vai para uma terra longínqua e lá ele começa a gastar dissolutamente. Amados, ele não tem nenhuma referência perto dele. A única referência é ele próprio. É a vontade dele, a emoção dele, é o querer dele, é o achismo dele, é tudo que ele acha que é, né? É aquilo que o adolescente pensa: ai, quando eu for de maior, eu vou fazer o que eu quero, eu vou sair de casa, ninguém vai me cobrar, ninguém vai me falar, né? O adolescente pensa assim, imaturamente. Mas um dia, quando ele fica maduro e ele sai, ele quebra a cara, ele lembra e diz: puxa, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai. Muitas vezes é tarde, outras vezes ainda tem uma chance, né? Nesse caso, o filho está gastando tudo que ele tem, amados. E de repente, a segunda parte que eu quero pontuar aqui é que depois que ele gastou tudo, a Bíblia está dizendo aqui, ó, depois de ter gasto tudo, vírgula, houve uma grande fome em toda aquela região. Interessante, por que a fome houve só depois que ele gastou tudo? Vocês percebem que Deus permite que as coisas aconteçam num tempo em que nós ficamos pensando: por que aconteceu tudo agora? Você percebe que quando acontece uma coisa, parece que acontece um monte de coisa no mesmo tempo, no mesmo momento? Gente, é algo muito forte isso. E aqui, amados, está acontecendo algo muito forte, porque naquele momento, quando ele gasta tudo que ele tinha, né, há um tempo de fome naquela região. Há um tempo difícil. O imaturo, ele não pensa no tempo difícil. O imaturo pensa no agora. Já o maduro pensa amanhã. Olha que louco, né? O maduro pensa amanhã. O maduro administra hoje pensando amanhã. Isso é acessar a profundidade. Se você acessar a profundidade na sua vida, eu quero dizer que a vida ficará leve. Eu quero dizer que as coisas ficarão melhores, porque você foi maduro acessando profundidades e pensando em profundidades, com maturidade. Então, a vida fica diferente. O filho agora está numa situação terrível, está num beco sem saída, porque agora o dinheiro acabou. Ele gastou tudo. E agora tem fome na terra. E agora o que fazer? Não tem família, não tem dinheiro e tem fome. O que fazer diante disso?
Gente, não é fácil, né? A Bíblia é clara e diz aqui no versículo que eu li, no 15, aí, amados irmãos, como ele estava passando necessidade, porque a fome era muito grande, né? E ele então diz o seguinte: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as comidas dos porcos, né? Meu Deus, e ele pedia muito, ele queria, ele desejava comer. Daí diz aqui, mas ninguém lhes dava nada. Agora, pensa só, ele então estava num beco sem saída e agora ele diz, eu vou arrumar um emprego. E ele arruma um trabalho. O único trabalho que ele achou era dar comida para os porcos. Quem sabe o que os porcos comem no sítio? Não é ração, sabe? É um negócio chamado lavagem. É tudo que sobra, é aquela coiseira, vai para os porcos, né? E ele então levava aquela lavagem para os porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer, amados irmãos, até mesmo aquela comida dos porcos. Só que ninguém lhes dava nada. Nem mesmo a comida do porco era dada para ele. É isso que eu entendi na palavra. Amados irmãos, ele estava agora pagando um preço caro por causa da sua decisão imatura. Ele estava agora pagando um preço caro por não acessar a profundidade. Ele não acessou o coração do Pai, ele não acessou o amor do Pai, ele não acessou a comunhão do Pai. Ele preferiu viver sozinho e ele agora está sofrendo. Amados, está muito difícil para esse filho. Eu não sei como está a sua vida. Pode ser que você esteja passando por uma situação muito complicada, muito difícil, muito forte. Mas Deus tem algo para você neste momento. Abra o seu coração e receba essa oração de fé. E o Senhor vai abrir uma porta para as nossas vidas neste momento. Grande Deus, Pai Celestial, abençoe a vida de todos os meus irmãos, aqueles que estão comigo nessa mensagem, nessa reflexão, ó Deus, nessa série. E eu quero pedir uma bênção específica para cada um. Pai, sustenta e abre uma porta agora. Dá um dia de paz para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Fica comigo porque amanhã eu continuo, queridos. Um beijo no seu coração.